E a gente, né, normalmente coloca uma entonação de voz, enfim, né, às vezes quando quer alguma coisa, o filho chega para a gente, já muda até a entonação de voz quando fala papai, mamãe, né, a gente até sabe que vem, né? Agora, como é que você chega para falar com Deus? Assim como Jesus nos revelou quem é o Pai, Jesus também nos mostra como ser filho e como se relacionar com o Pai. E eu quero colocar aqui só 2 aspectos desse relacionamento, daquilo que eu tinha separado. O primeiro é como você fala com seu Pai. E Jesus mudou também isso, mudou aquilo que se fazia na época. Jesus falava, meu paizinho, papai querido, Abba Pai significa isso. É um termo em aramaico, a língua de Jesus, e significa papai, meu papai querido, paizinho querido. Era uma forma muito carinhosa de chamar o pai. E era para quem realmente tinha aquela intimidade de filho, sabe? De filho e pai, pai e filho. Aquele amor, aquela ternura de um filho respeitoso, de um filho obediente, de um filho presente, e que tinha um pai presente. E Jesus, ele orava, ele usou esse termo. Em um dos momentos, lá em Marcos 14, 36, ele fala, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Ele estava ali antes de ser preso, antes da crucificação, e ali ele usa esse termo, meu paizinho querido, eu sei que tudo é possível para o Senhor pode tudo, então, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, faça como o Senhor quer. Mas ali ele estava papaizinho, e ele nos ensinou, lá em Lucas 11, a gente vê os discípulos chegando para Jesus e falando, Jesus, nos ensina a orar. Os discípulos de João, né, têm aprendido ali a orar. O Senhor não é o nosso mestre. Também, como é que a gente tem que orar? E aí ele fala assim, quando vocês orarem, digam Pai. Pai. Ele conversava com o Pai dessa forma, com Deus dessa forma, Pai. Os líderes, na época, eles costumavam usar uma palavra hebraica, eu não sei se eu vou falar corretamente, mas era abinu. E eles acrescentavam alguma expressão que significava que Deus estava no céu. Então, quando Jesus fala Abba, Pai, Abba, ele não está falando abinu. Ele está falando de uma relação muito pessoal, muito íntima, muito próxima. Deus não está longe. Deus está perto. E eu estou perto de Deus. Isso muda tudo. Porque você não chega diante de Deus com um protocolo. Os religiosos chegavam com um protocolo religioso. E Deus nunca pediu isso do povo de Israel. E Jesus quebrou toda a barreira que existia entre nós e Deus. Ele entregou a si mesmo para que o pecado não fizesse mais separação, para que o véu fosse rasgado, e o véu rasgou. Ele abriu o caminho ao Pai. Então, nós podemos desfrutar da intimidade do Pai e chamá-lo Paizinho querido. E quando orarmos, chegarmos diante de Deus, sabermos, eu estou falando com o meu Pai. E eu posso desfrutar da companhia do meu Pai. E Jesus desfrutava disso. Da companhia do Pai. E nós também podemos desfrutar da companhia do Pai, da presença do Pai, da alegria do Pai. Ele se alegra com você. Você é filho amado do Pai. E Ele se alegra com você. E muitas vezes a gente se distrai. A gente está na casa do Pai, mas a gente está distraído. Não está prestando atenção no Pai. Ou fica distante do Pai. Sabe aquela coisa que nem na nossa casa, né? Vamos fazer uma correlação com a nossa casa? Às vezes a gente está com os nossos filhos ali, mas o filho está no quarto, o outro está no outro quarto, o outro está na sala.
e o pai está fazendo outra coisa. A gente está junto, mas não está junto. Às vezes, com o pai, a gente também faz isso. Mas a gente pode desfrutar da presença do pai. Estar com o pai. Ouvir o pai. E quando a gente fala de estar com o pai, a gente fala de ouvir. Às vezes, a gente chega diante do pai e coloca uma lista de coisas. Mas ali a gente pode ouvir. Ou simplesmente estar. E eu vou para João 17. Se Deus me permitir, eu volto com as outras características aqui. Em João 17, a gente também vê um pouquinho do que era a relação de Jesus com o Pai. E vê Jesus orando por nós, pela nossa relação com o Pai. Então, a sua relação com o Pai importa. A minha relação com o Pai importa. Jesus morreu por isso. Jesus morreu, Jesus ressuscitou por isso. Para nos fazer filhos, para que Deus tivesse uma família de muitos filhos, e você faz parte dela. Então, em João 17, do versículo 20 a 23. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim. Ele já tinha orado pelos discípulos, os 12, quer dizer, os 11. E ele estava orando agora por você, por mim. Então, a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Verso 16. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. A gente vê dois aspectos aqui do relacionamento de Jesus com o Pai. A gente vê unidade e vê amor. E ele ora por isso, por nós, por você, por mim. Por essas duas características do relacionamento com o Pai. E que são características que também devem estar presentes no nosso relacionamento como filhos, entre nós. E com o propósito de que Ele seja conhecido, de que Jesus seja conhecido, de que o amor do Pai também chegue a outros que ainda não conheceram. Então, o Pai nos ama tanto quanto ama Jesus. Se você recebeu Jesus, se você crê em Jesus, e você é filho porque creu em Jesus, e é assim, só são filhos aqueles que creem em Jesus e o confessam, você está no amado, você está em Jesus. Você está no amado, é um dos textos que nós lemos em Efésios. Em Efésios está isso, você está no amado. E você é tão amado quanto Jesus, o Filho amado. Não tem amor maior do que o amor do nosso Pai. Não tem amor maior do que foi revelado por Jesus. E amor e unidade andam juntos, não andam separados. Tem um autor que eu estava lendo esses dias, e ele fala sobre essa questão de unidade. Uniformidade e unidade são coisas diferentes. Porque a uniformidade, você manter um padrão, tudo igual, você consegue dando algum comando. Então, por exemplo, se os meus filhos brigam, e isso acontece, a gente fala, corrige, né? Às vezes precisa intervir para corrigir, e fala, agora você vai pedir perdão. E aí, dependendo do que aconteceu, você vai falar, eu falo assim, agora você vai falar outra coisa diferente do que você disse. Você disse palavras que não foram boas, você
feriu, então agora você vai falar de fato o que essa outra pessoa é. Então você vai falar palavras agora que abençoam. Quem ela de fato é, não é nada daquilo que você falou. E aí a gente refaz toda aquela conversa. Mas eu sei que muitas vezes eles fazem isso porque eu estou mandando. Porque ainda não caiu lá o arrependimento de fato. Mas tudo bem, a gente corrige, porque tem que corrigir e precisa mudar o jeito de falar, né? Mas se você pede, às vezes, alguma coisa, você está no seu trabalho, você recebe um comando, você recebe uma ordem, todo mundo vai fazer igual, todo mundo vai seguir o mesmo padrão. Isso é uniformidade, não é unidade. Na unidade tem amor. Na uniformidade, você faz as coisas acontecerem por pressão. Na unidade, não. A unidade é resultado de amor, do amor interior. E do amor que já foi derramado por Deus, pelo Espírito de Deus nos nossos corações. Você faz porque ama. Você anda junto porque ama. Você coopera porque ama. E Satanás muitas vezes quer colocar em dúvida o amor do Pai. Essa é uma das coisas que Satanás faz. Satanás ele age para trazer desânimo, para trazer medo e para trazer dúvida. Se ele trouxer dúvida em relação ao amor do Pai, ele destrói a fé. Ele destrói a fé, ele destrói a esperança, ele te leva para longe do Pai. Ele fez isso, ele tentou fazer isso com Jesus. Na tentação, ele tentou fazer isso com Jesus. Jesus estava ali. A primeira coisa que Satanás fala para ele é: se tu és o Filho de Deus. Isso é mesmo? Então vamos ver. Se ele é o teu pai, por que você está passando fome? Estou fazendo a minha versão aqui, tá, gente? Se ele é o teu pai, por que você está passando fome? Manda essas pedras aí se transformarem em pão. Se ele te amasse, ele não te deixaria passando fome. Mas lembra que você está no amado. Quando vier alguma dúvida sobre o amor do Pai por você, lembra que você está no amado. Lembra que Deus te ama. Vai buscar a palavra. Muitas vezes você vai precisar da palavra. Vai buscar a palavra. Esse amor é real e está lá na palavra. A palavra é a verdade. Quer ver o que a palavra diz? Romanos 5,8, mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Deus não só falou, Ele fez. Deus demonstra, Ele provou o seu amor por você. Porque Cristo morreu no seu lugar, apesar de você ser pecador. O amor de Deus é real, não é falado. Ele fez, Ele mostrou, Ele provou. Colossenses 3,12 diz, o primeiro parte do versículo: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados. Isso não é uma forma bonitinha do apóstolo começar uma carta. Ele está afirmando: você é escolhido de Deus, você é santo, você é amado. Amém? O Pai, Ele sempre garantiu, afirmou o seu amor. E Ele fez isso com Jesus. A gente tem textos que falam do amor de Deus por nós, muitos textos, e isso tem que estar no nosso coração, para a gente estar pronto para falar: Satanás, sai daqui. Está escrito, vai embora. Está escrito isso aqui, ó. Deus demonstra o seu amor por mim, porque Cristo morreu no meu lugar. Pode ir embora. Mas Deus, Ele fez isso com Jesus. Deus, Ele afirmou o seu amor por Jesus. Ele afirma por nós também na palavra. Agora, quer ver como Deus afirmou o seu amor por Jesus? No batismo, na transfiguração e na entrada em Jerusalém. Antes de Jesus ser preso e levado à cruz. São 3 vezes que Deus claramente, audivelmente, fala enquanto Jesus estava aqui na terra. E fala para outros ouvirem. Alguns, em algumas situações, não entenderam.
Em Jerusalém, alguns ouviram um trovão. Outros entenderam o que Deus falou. Quando Jesus foi ser batizado, João Batista falou assim, não, eu é que tenho que ser batizado por você. E aí Jesus falou, não, a gente tem que cumprir toda a justiça. Toda a justiça. O que o batismo é, gente? Por imersão. Você se arrepende do seu pecado, então você morre com Cristo e você ressuscita em uma nova vida. Jesus fez isso. Ele já estava falando da sua morte. A justiça não é a justiça de homem, é a justiça de Deus. E só a morte de Jesus satisfez a justiça de Deus. Então, quando Jesus ele é batizado, o que o Pai fala? Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Depois, na transfiguração, o que eles estavam conversando? Na transfiguração estava Jesus, Elias e Moisés. E tinha 3 discípulos ali, sonolentos, que quando perceberam o que estava acontecendo, que falou, nossa, acho que é melhor a gente fazer uma tenda, vamos continuar aqui, né? Eles acho que não sabiam o que estavam falando. E Jesus, Elias e Moisés estavam conversando sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. E o que Deus fala? Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Ouçam-no. E aí em João 12, nos versículos 27 e 28, a gente vê a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele estava indo para cumprir o seu propósito. Ele ia morrer, ser preso, ele ia se entregar por nós. Morrer numa cruz. E Jesus fala, depois que ele entrou, ele está lá em Jerusalém. Agora o meu coração está perturbado. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Essas 3 vezes o Pai afirmou o amor pelo Filho. E essas 3 vezes envolviam o propósito dele, envolviam a cruz. Eu quero dizer que o Pai assegura o amor por nós, assegura o amor dele por você, também quando você está diante de uma cruz, de um calvário. Inclusive quando isso significa obedecer a um mandamento que você não está muito afim, não. Quando você precisa prosseguir em obediência, quando você precisa prosseguir em fé, quando você precisa cumprir o chamado do reino e fala, eu não sei, eu não posso, mas vou dizer que você foi chamado a ser participante do reino, a ser embaixador do reino, a ser alguém que entrega a mensagem do reino. Então, quando você também tem essa dificuldade, Deus afirma o seu amor, Ele está com você. Ele esteve com Jesus do início ao fim e Ele está com você. Ele nos ama e Ele está conosco. Então, quando você estiver diante de uma situação, do tamanho que for, mas que para você representa um calvário, uma dificuldade, uma cruz, vai para a cruz. Pega os textos do sacrifício de Jesus, vai para os evangelhos, marca esses textos daquilo que Jesus fez na cruz por você. Vai lá para Romanos, vai para Hebreus, acha esses textos, do que significou, do que é realmente de fato a cruz na tua vida. Vai para a cruz. Deus te ama e Ele está com você. Naquilo que você precisa fazer, naquilo que você precisa passar, inclusive na obediência da palavra. Jesus estava ali para obedecer. E o Pai estava falando, vai, eu te amo, eu me alegro em você, vai. E eu vou até o fim, e o Pai foi. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor. Se você perdeu essa intimidade de falar, Pai, meu paizinho querido, Abba, Ele está te convidando a voltar. Ele está aqui, Ele não está longe, Ele está bem pertinho.
Se você precisa conhecer um pouquinho mais do amor de Deus, desse amor que Ele provou, que Ele demonstrou, enviando o seu Filho, em que Cristo morreu pelos seus pecados, morreu por você, sendo ainda você pecador. Peça também. A gente cresce nesse amor, no conhecimento desse amor. Esse amor não acaba. Esse amor não acaba. Sempre tem um pouquinho mais para a gente conhecer, para viver. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço. Tu és o nosso Pai. E nós somos os teus filhos. Filhos amados. Filhos feitos, filhos em Cristo Jesus, filhos adotados. O Senhor nos trata como filhos, o Senhor nos recebe como filhos, o Senhor nos ama como ama o Filho amado. E nós queremos conhecer mais deste amor, nós queremos realmente caminhar como filhos, pertinho, junto do Senhor, nosso Pai querido. E nós queremos, Jesus, te agradecer, porque o Senhor foi obediente, Filho perfeito, que nos ensina também a como nos relacionarmos com o nosso Pai. O Senhor nos mostra o amor do Pai. E nós queremos conhecer mais do amor do Pai. E queremos também transbordar deste amor para aqueles que ainda não conhecem e precisam do teu amor. Assim como nós um dia éramos tão carentes e não conhecíamos. Eu peço, Senhor, continua nos nossos corações a trazer essa revelação do teu amor, da tua paternidade, da nossa filiação. E queremos realmente andar como filhos, não distraídos na tua casa, mas perto do Senhor, vendo o Senhor, aprendendo com o Senhor, nosso Pai. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer encerrar, pastor?